Olá, seja bem-vindo à aula 7 do curso de Word Online do Office 365 que estou gravando com o professor Cláudio Damasceno. Se você não acompanhou, o professor Cláudio Damasceno, na semana passada, na terça-feira, gravou uma aula em que ele fala sobre a guia arquivo ou o botão Backstage. Se você não conhece o botão Backstage ou não sabe ainda os recursos de salvamento que a versão do Word Online possui, então assista a aula do professor Cláudio. Você vai encontrar essa aula na playlist aqui no meu canal de vídeos no YouTube, como também lá no canal de vídeos do professor Cláudio Damasceno. Aproveito e convido a você a se inscrever no canal do professor Cláudio caso você ainda não tenha feito isso. Ative o sininho de notificação, porque o professor Cláudio está constantemente publicando vídeos no seu canal, seja de produtividade, de Excel e ainda de outros aplicativos. Tem muito material de estudo bacana por lá, então não perca tempo e se inscreva no canal do professor Cláudio também. Se você não é inscrito no meu canal, também aproveite e se inscreva. 75% de todo o tráfego do meu canal de vídeos são de pessoas que não estão inscritas. Não se preocupe porque você se inscrevendo nós não temos acesso a qualquer informação pessoal, nem e-mail e nem podemos fazer notificações diretas a você. Isso é uma regra proibida para o YouTube. Vamos lá, na aula de hoje nós vamos falar sobre a produtividade no Word Online. E eu vou falar sobre teclas de atalho, teclas de movimentação, teclas de seleção, teclas de produtividade e seleções de texto em bloco. Todos esses itens fazem parte da navegabilidade lá no seu Word Online. Algumas teclas de atalho funcionam muito bem no Word Desktop, mas podem ter algumas diferenças no Word Online. O objetivo dessa aula é fazer aí uma comparação contigo sobre essas teclas de atalho e como elas funcionam aí no seu dia a dia. Vamos começar, eu vou alternar aqui a minha janela para a versão do Word que já está aberta no meu browser. Lembrando, para você abrir um documento branco, você deve clicar nesse ícone de novo documento em branco lá no portaloffice.com. Depois de aberto um documento em branco, então nós vamos inserir textos. Essa aula faz parte do conteúdo programático que você tem lá no nosso site. Na próxima aula, o professor Cláudio vai falar sobre outros itens. Então vamos lá. Vamos gerar texto para praticar os nossos conceitos. Igual, vamos começar escrevendo aqui a função rand, você já viu ela no nosso curso. Eu quero gerar aqui, vamos lá, 25 parágrafos com duas frases, ou melhor, com 5 frases cada uma. Ao pressionar a tecla Enter, nós vamos ter os textos gerados. E agora já entra a primeira tecla de atalho. Tecla de atalho é o primeiro item que você viu lá na nossa apresentação. Então vamos lá, eu estou na última página do meu documento. Eu sei disso porque eu estou lendo aqui na parte inferior, página 1 de 1. Daqui a pouquinho a diagramação vai funcionar e ele vai mostrar quantas páginas o meu documento tem. Agora sim, página 2 de 2. Para que eu possa pular para o início da página, podemos utilizar a tecla de atalho Ctrl Home. Ctrl Home é a tecla de atalho que leva o seu cursor para o início do seu texto. Da mesma forma, se você quiser ir para o final do seu documento rapidamente, você pode pressionar Ctrl End. A tecla Ctrl, ela pula, ela arremessa o seu cursor para uma determinada posição do seu documento. De novo, Ctrl Home para ir para o início. Se eu quiser pular as palavras, eu poderia usar as setinhas de direção e ficar segurando as setinhas de direção por um bom período, mas isso vai dar muito trabalho. Existe uma forma mais simples de pular palavras. Veja só, Ctrl, setinha para a direita, vai fazer com que o seu cursor pule sempre uma palavra por vez. Olha só, Ctrl, seta para a direita. Ctrl, seta para a esquerda, vai fazer com que ele pule uma palavra para a esquerda. Agora, se você pressionar Ctrl, setinha para baixo, você vai ver que o seu cursor, esse que está piscando no documento, foi para a linha de baixo. Significa que Ctrl, setinha para baixo, vai fazer justamente isso, pular um parágrafo. Se nós pressionarmos Ctrl, setinha para cima, você vai observar que o meu cursor vai pulando um parágrafo por vez. Conceitos. Parágrafo é todo o texto que começa no início da linha e termina no momento em que nós pressionamos o Enter. Quando pressionamos o Enter, nós inserimos um parágrafo no nosso documento. Observe, Enter. Então, acabo de inserir uma divisão. Eu quebrei o meu texto em um parágrafo e agora estou no próximo. Para voltar apagando, eu posso pressionar a tecla Backspace. E aí nós temos essa característica.
Se nós clicarmos sobre uma palavra, por exemplo, a palavra Lorem, se eu quiser apagar a direita da palavra, basta pressionar a tecla Delete e tudo que está à direita, uma palavra por vez, será apagada. Se você quiser apagar a palavra inteira de uma vez, observe, ali nós temos a palavra Y. Ctrl Delete vai fazer com que a palavra inteira seja deletada. Então você pode apagar um trecho de texto muito mais rápido se você pressionar Ctrl Delete. E se você estiver no meio do texto? Por exemplo, eu cliquei com o mouse depois da palavra Maecenas. Esse texto é aleatório, então não se preocupe em entendê-lo. Se eu quiser voltar apagando, eu não posso usar a tecla Delete. Delete apaga somente para a direita. Para a esquerda, você deve pressionar a tecla Backspace. A tecla Backspace é aquela seta apontando para a esquerda do seu teclado, bem em cima da tecla Enter. Se você usa um notebook, está escrito Backspace, mas alguns teclados podem não ter escrito mais a palavra Backspace. É somente uma seta apontando para a esquerda. Então, pressionando o Backspace, nós vamos apagando uma letra de cada vez à esquerda. Se você quiser apagar uma palavra inteira, pressione Ctrl Backspace. Ctrl Backspace vai apagar a palavra inteira à esquerda, deixando o processo de eliminação de texto muito mais rápido. Então lembre-se, Ctrl, setinha para a direita, para baixo, para cima e para a esquerda fazem uma determinada ação que é saltar palavras ou parágrafos. Uma tecla de atalho que funcionava na versão desktop, mas não se aplica aqui na versão do online, é o Ctrl Page Down. Nós estamos aqui na página número 1. Se eu quiser ir para o início da página número 2, lá na versão desktop poderia pressionar Ctrl Page Down. Aqui, o que ele vai fazer é alternar as guias do seu navegador. Ctrl Page Up vai fazer com que eu volte para a guia anterior. Algumas teclas de atalho, talvez se você conheça, não se aplicam à versão online. Nas teclas de movimentação que nós temos aqui também, você viu que é essa de movimentação com o Ctrl, pulando palavras. Mas também existe a possibilidade de selecionar textos utilizando o seu teclado. Se você está habituado com o mouse, você pode parar o mouse sobre um determinado ponto, selecionar o texto e ao soltar o botão esquerdo do mouse, nós vamos selecionar parcialmente esses textos e nós vamos visualizar essa barra rápida de formatação. Particularmente não gosto muito da barra, porque os recursos eu costumo utilizar aqui da nossa barra, da barra principal ou da faixa de opções. Para que eu possa fazer a mesma seleção utilizando apenas o mouse, apenas o teclado, eu vou largar o mouse de lado. Note que nós estamos lá com o cursor piscando em fusse. Eu precisei pegar para mostrar para você. Agora eu gostaria de selecionar essa palavra. Então, se eu voltar com as setinhas de direção duas casas, mantendo a tecla Shift pressionada, eu consigo, com a seta à direita, ir selecionando uma palavra ou uma letra por vez. Então eu posso continuar pressionando a seta para a direita para selecionar textos à direita. Quando eu solto a tecla Shift, se eu mexer em qualquer seta de direção, aquela nossa seleção ela se perde. A seleção ela é necessária, observe, para aplicar formatações aos nossos textos. Toda vez que você estiver redigindo um documento no Word e você quiser aplicar uma formatação, então você deve selecionar esse texto e a partir da aplicação de uma formatação, ela será feita àquele trecho selecionado. A não ser, é claro, que a formatação seja para o parágrafo todo, como é o caso dos alinhamentos de parágrafo que nós temos aqui. Caso tenha uma seleção feita a uma palavra, uma frase ou a um trecho do meu documento, aquela formatação vai ser feita naquele trecho selecionado. Então fiz a seleção, apliquei em negrito e coloquei em itálico. Perceba que foi muito simples. Agora nós vamos continuar selecionando. Você viu que Shift para a direita nós vamos selecionando uma letra por vez. Sem soltar a tecla Shift, eu posso voltar para trás também para a esquerda. Por exemplo, se eu selecionei algum caractere a mais do que eu deveria. Então eu posso segurar a tecla Shift e voltar para trás também para fazer a seleção inversa, a seleção à esquerda de onde está o meu cursor. Como essa seleção acaba ficando muito cansativa para selecionar palavra por palavra, você pode colocar o cursor no início da sua frase, ou do seu texto ou do seu parágrafo. Para que você coloque o cursor no início da linha, basta pressionar uma vez a tecla Home, só a tecla Home.
perceba que o cursor foi de uma vez para o início. Se eu liberar e se eu pressionar a tecla End sozinha leva o meu cursor para o final da linha. Então nós temos o Home para início e End para o final. Agora, e se eu quisesse selecionar toda essa linha de uma única vez? Eu posso pressionar a tecla Home, manter a tecla Shift e pressionar a tecla End. Observe, Home para colocar o cursor no início, mantenho a tecla Shift e na sequência aperto a tecla End para ir para o final da minha linha. Mas Alessandro, eu gostaria de selecionar agora mais linhas, não só a primeira. É fácil, mantenha a tecla Shift pressionada e vá descendo com a setinha do seu teclado, observe, selecionando uma linha por vez. Essa é uma forma muito rápida que você tem para selecionar textos no Word. Se você tiver o texto selecionado e pressionar, sem querer, qualquer seta de direção, você vai perceber então que essa seleção vai ser alterada. Isso é normal porque nós tiramos a seleção. Outra forma de fazer isso é utilizando o Ctrl e o Shift juntos. Vou pressionar Ctrl, Shift e uma setinha para baixo. Olha o que acontece. Todo o meu parágrafo é selecionado. Se eu manter a tecla Ctrl e a tecla Shift pressionada e apertar mais uma vez a setinha para baixo, eu vou selecionar o segundo parágrafo. Da mesma forma o terceiro, o quarto, o quinto. É muito rápido. Então eu posso fazer essas seleções para adiantar o processo do que ter que largar o meu teclado, pegar o mouse e fazer essa mesma seleção. E já que eu estou falando de mouse, observe, se você clicar 2 vezes sobre uma palavra, você também a seleciona. E o que é melhor, se você clicar 3 vezes sobre uma palavra, você seleciona o parágrafo inteiro. O Word tem essa característica. Quando demos apenas um clique sobre uma palavra ou sobre um parágrafo, nós vamos colocar o nosso cursor para a digitação daquele ponto. Outra forma de selecionar textos no documento do Word muito rápido é você vir com o mouse aqui à esquerda do seu documento, manter a tecla esquerda, o botão esquerdo do seu mouse apertado e descer o mouse selecionando o seu texto também. Você tem diversas opções aqui de formatação que pode utilizar, todas elas de forma muito simples e práticas. Só que um detalhe, quando você está começando a trabalhar com teclas de atalho, você ainda não assimilou todas elas. Não se preocupe. Se você se perder um pouquinho ou ainda não consegue decorar essas teclas com tanta facilidade, pegue papel e caneta e faça aí as anotações que você precisa com todas as teclas que eu estou passando. Lá no meu blog, no endereço blog.alessandrotrovato.com.br, você vai encontrar uma apostila de Word. Ela é, se eu não me engano, da versão 2013 e tem acho que 1 ou 2 páginas só de teclas de atalho do Word. Essa ferramenta possui centenas de teclas de atalho, mas as principais estão compiladas lá nessa minha apostila. Você vai poder fazer o download, imprimir e estudar quando quiser. Continuando. Então já aprendemos a selecionar textos com o mouse, aprendemos a selecionar textos com o teclado e movimentarmos pelo documento. Eu estou olhando aqui agora, nós temos algumas teclas de produtividade que são essas em que elas são associadas. Quando nós estamos utilizando o Word, podemos também fazer algumas seleções diferenciadas. Observe. Eu estou com o cursor aqui antes da palavra Fusse. Você percebe que o cursor muda de formato. Eu vou manter a tecla Alt pressionada e vou desenhar com o mouse. Puxa, que pena, não funciona. Eu já tinha testado esse recurso. Vou fazer agora algo abrindo o Word normal. Este aqui é a versão do Word Desktop, aquele que nós estamos acostumados a trabalhar. Para selecionar textos, você pode selecionar em blocos e aplicar formatações. Mas, e se eu quisesse formatar apenas as palavras teclas? Eu teria que clicar 2 vezes, aplicar uma formatação, certo? Na versão desktop, eu posso, antes de selecionar, pressionar a tecla Alt e manter a tecla Alt pressionada. Na sequência, eu posso desenhar uma área de seleção no meu texto. Perceba que essa área de seleção é fora do comum. Eu posso aplicar um negrito agora somente àquela região e imediatamente a seleção sai. Mantendo a tecla Alt novamente, eu posso selecionar mais uma parte e a partir dessa seleção fazer outra aplicação, como por exemplo mudar a cor para um verde escuro. Partes do meu texto apenas é que estão sofrendo essas alterações por causa dessa seleção diferenciada. Quando estamos trabalhando com a versão desktop, muitos atalhos funcionam. Vamos fazer um teste só para você ver. Ctrl Home, fui para o início.
Ctrl Page Down, eu fui para o início do segundo documento, que é aquilo que eu comentei com você. Alguns funcionam, outros não funcionam na versão online. Ctrl Home vai para o início. Agora voltando para a versão online, se eu quiser selecionar todo o meu texto de uma única vez, se eu não me engano eu posso pressionar aqui, não a tecla Ctrl T, a tecla Ctrl A. Mas um pequeno detalhe, que a tecla Ctrl A seleciona apenas o parágrafo onde está o meu documento. Ctrl T é um atalho para o browser para abrir uma nova guia, então o tudo não vai funcionar. Então como é que eu faço para selecionar tudo, Alessandro? Fácil. Vou para o início pressionando o Ctrl Home e usando aquilo que a gente já aprendeu, mantenho o Ctrl, o Shift e aperto uma vez a tecla End para ele selecionar todo o meu documento de uma única vez. Ctrl, Shift, End. Ele seleciona a partir do meu ponto. Se eu estivesse aqui com o cursor antes desta palavra e pressionasse o Ctrl, Shift, End, o que seria selecionado? Apenas o texto a partir do meu cursor. Por isso é importante, se você quiser selecionar tudo, pressionar Ctrl Home, colocar o cursor lá no início do seu documento e, a partir desse ponto, pressionar Ctrl Shift End. Alessandro, eu estou no final do meu documento, Ctrl End, e quero selecionar até o início. Como eu faço? Ctrl Shift Home. Eu posso selecionar de baixo para cima. Isso não afeta de forma alguma aí o processo. Eu posso agora aplicar textos diferentes, formatar a minha fonte, aumentar o tamanho do caractere, posso trocar a fonte dele, ou seja, qualquer formatação que eu fizer vai ser aplicada a toda a seleção. Um exemplo, vamos clicar aqui no botão de alinhamento de texto e vamos pedir justificado. Você vai ver agora que todo o meu texto está respeitando aqui o alinhamento da margem direita. Da margem esquerda e margem direita está proporcional, dando mais legibilidade aí ao nosso documento. Muito bem, então perceba que nós já falamos aqui no nosso conteúdo programático das teclas de atalho, das teclas de movimentação, das teclas de seleção, algumas teclas de produtividade, que é a união dessas teclas de atalho, e a tecla de seleção de textos em bloco. O Word Online possui algumas características diferentes e você vai perceber isso no seu dia a dia, quando você estiver utilizando essa aplicação. Então não deixe de testar esses recursos para que você possa entender exatamente quais são as limitações que a ferramenta possui e quais são as soluções de contorno que você pode utilizar. Elas sempre existem. E na próxima aula nós temos aí, eu quero agradecer inclusive ao professor Cláudio que montou essa apresentação. Ele é muito mais caprichoso do que eu, então agora ele faz até uma apresentação de próxima aula. Então, na próxima aula, o professor Cláudio Damasceno vai falar sobre a formatação de fonte, cor de texto, negrito, itálico e sublinhado, tamanhos de texto sobrescrito e subscrito, artes para fontes, cor de realce e também limpeza de formatação. Lembrando que boa parte da legibilidade de um documento é feita através da sua formatação. Então não adianta você fazer um currículo para entregar numa empresa mal diagramado, porque com certeza o recrutador vai olhar aquele documento e se um dos requisitos é entender de edição de textos, você provavelmente vai ser reprovado logo no início. Para isso, você precisa aplicar as formatações corretas e o professor Cláudio Damasceno vai começar a explicação de como podemos formatar corretamente o conteúdo dos nossos documentos online. Meu nome é Alessandro Trovato, só quero agradecer ao professor Damasceno por estar gravando esse curso comigo. Nós esperamos que você esteja gostando. E professor Cláudio, olha que interessante, essa será a 8ª aula. Nós já estamos há 2 meses publicando aulas do curso do Word Online. Fantástico esse projeto, professor. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a você que está acompanhando também. E não deixe de, se tiver algum comentário, alguma dica que você queira, postar aqui nos comentários do vídeo. Tanto eu como o professor Cláudio estamos acompanhando essas postagens para trazer um curso mais dinâmico possível para você. Grande abraço e nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!